Cresci ouvindo histórias de fantasmas e assistindo a programas de TV paranormais quando criança. Por um tempo, tudo isso me assustava, com pensamentos de um espírito espreitando nas sombras do meu quarto de infância. Felizmente, à medida que envelheci, superei meu medo, mas não meu prazer em ouvir tais histórias. Nunca tive realmente o que consideraria um verdadeiro encontro paranormal. Na maioria das vezes, consegui ignorar ou encontrar uma explicação razoável. Mas o que aconteceu comigo recentemente foi verdadeiramente inexplicável e me levou de volta à minha infância, me escondendo embaixo das cobertas por causa de um barulho estranho. Meu trabalho frequentemente me leva para o campo para coletar amostras, algumas das quais exigem pernoites em áreas mais ou menos remotas. Esta experiência em particular ocorreu em uma pequena cidade na Serra Leste. Não era uma cidade fantasma abandonada, mas estava no meio da Serra Leste mesmo assim. Depois de um longo dia de coleta de amostras, fiz o check-in no meu quarto de hotel e estava pronto para uma noite relaxante. Comi um jantar grande também, um grande burrito, 3 tacos e uma porção de feijão e arroz. Não é preciso dizer que eu estava pronto para um coma alimentar noturno. Tomei banho e escovei os dentes, depois falei com minha namorada ao telefone por cerca de 1 hora. Depois de desligar, eram cerca de 21h30 e estava ficando mais difícil para mim manter os olhos abertos. Desliguei as luzes e me acomodei na cama para a noite. Breve contexto: a cidade estava movimentada, já que era o início do verão, a escola estava fora, muitas famílias e turistas estavam por aí. O hotel em que eu estava hospedado também estava bastante movimentado, vozes abafadas dos vizinhos próximos e passos ecoavam pelas paredes finas. Isso criava um ambiente estranhamente pacífico para dormir, quase como um ruído branco. No entanto, as coisas eventualmente se acalmaram, e tudo o que eu conseguia ouvir eram os suaves coachares de sapos lá fora e o ocasional caminhão que passava pela estrada principal. Entre meus períodos de vigília e sono, não pude deixar de ouvir um estranho som de batida vindo do meu banheiro. No início, pensei que fosse água pingando do chuveiro e batendo no fundo da panela, mas parecia muito intencional, quase como uma batida ou um toque de dedos. Disse a mim mesmo que era apenas água pingando para não deixar minha imaginação correr solta. Mas as coisas ficaram um pouco mais estranhas quando ouvi um som de rangido vindo de um móvel de TV na frente da minha cama. Neste ponto, abri os olhos e levantei um pouco a cabeça do travesseiro para escanear o quarto. A escuridão envolvia o quarto, e nada fora do comum chamou minha atenção. Depois de mais alguns segundos de escaneamento, com ocasionais batidas e rangidos, disse a mim mesmo que era apenas um prédio antigo com rangidos, gemidos e suspiros. Isso me acalmou um pouco, já que passei muito tempo em muitos hotéis diferentes e ainda não tive nada fora do comum acontecer. Mas tudo isso mudou muito rapidamente. Ainda estava escuro lá fora, mas eu estava começando a acordar. Tendo um trabalho que me faz acordar cedo, muitas vezes eu antecipo meu despertador em 1 hora. No entanto, desta vez não foi meu ritmo circadiano interno que me acordou, foi um zumbido baixo e monótono. A princípio, pensei que alguém estava tomando banho no quarto ao lado. Conforme minha mente despertava lentamente, logo percebi que não era um chuveiro, mas sim o rádio-relógio ao lado da minha cama. Olhei para ele e vi a hora, 4h14. Coloquei a cabeça de volta no travesseiro enquanto o ruído estático continuava a sair do rádio. Agora, isso era muito interessante para mim, já que havia acabado de ouvir uma história de encontros inexplicáveis onde um motorista de caminhão experimentou o rádio do caminhão se ligando sozinho durante a noite, apenas com estática e uma voz surgindo. Com isso em mente, em vez de entrar em pânico, estava estranhamente calmo, esperando por uma voz surgir da estática. Se isso fosse eu aos 10 anos, estaria arrombando a porta e correndo para o quarto dos meus pais. No entanto, naquele momento, eu estava quase curioso e excitado. Em minha mente, continuava a me dizer, meu primeiro encontro paranormal. Era como um evento marcante para mim, alguém que cresceu apenas ouvindo essas histórias. Após cerca de 1 minuto de estática, inclinei-me e desliguei o rádio-relógio, a estática parou rapidamente.
Deitei a cabeça de volta no travesseiro e esperei pelo alarme do meu celular tocar às 5h30. Não preciso dizer que não voltei a dormir. Contei essa história várias vezes a várias pessoas. A maioria reage com medo e susto. Não posso deixar de me sentir orgulhoso, sabendo que agora tenho uma história paranormal para compartilhar. Agora, sei que isso provavelmente não é a história mais emocionante comparada às outras, mas sempre me lembrarei dessa, foi verdadeiramente inexplicável. Agora, eu sei que disse que tenho menos medo do paranormal e, dado que agora sou mais velho, mas se eu tiver que voltar ao mesmo hotel a trabalho, vou ficar longe do quarto 215. Trabalho em uma residência para pessoas cegas com outras deficiências. Há 3 turnos, no manhã, tarde e noite. Quando iniciei, meu foco era principalmente nos turnos noturnos. Era tranquilo e não havia muita demanda. Durante a noite, há apenas 2 funcionários trabalhando, um em cada extremidade do conjunto de casas, um cuida da maioria da residência, onde os moradores geralmente não precisam de ajuda durante a noite, e outro na ala mais periférica, onde vivem as pessoas com maiores necessidades, e é lá que minha história se desenrola. Quanto à disposição da casa, ao entrar, deparamos com um longo corredor à direita, com pequenos apartamentos de um lado e a cozinha e o banheiro do outro. No final do corredor, há uma pequena sala de estar. À esquerda da entrada, há uma pequena área com uma máquina de lavar e uma secadora. A porta de entrada e saída do prédio é uma grande porta de vidro. Agora, sobre o ocorrido. Quando comecei, ouvi rumores sobre sons estranhos, como passos arrastados, rodas e rangidos de portas. Só há uma pessoa aqui que pode andar sozinha, e ela raramente, se alguma vez, o faz durante a noite. Não me incomodei muito, pois tenho anos de serviço militar e não sou facilmente assustado. Depois de cerca de 1 ano, me acostumei com os sons estranhos aqui e ali, e não me pareciam mais estranhos. Então, numa noite, enquanto saía da lavanderia, lancei um olhar rápido à porta de entrada. No meio da porta, vi uma silhueta preta de uma pessoa com os braços acima da cabeça. Não consegui distinguir traços faciais, apenas uma escuridão. Embora fosse noite e estivesse escuro lá fora, a estrada entre as casas estava iluminada por potentes luzes de rua, e dentro do prédio, eu havia ligado as luzes, então eu deveria ter conseguido ver a pessoa parada naquela porta. Após o choque inicial, corri em direção à porta e, enquanto corria, a forma negra desapareceu. Abri a porta e olhei ao redor. A área ao redor da porta estava livre, e nos poucos segundos que levei para correr aqueles poucos metros, uma pessoa não teria sido capaz de correr e desaparecer de vista. Andei ao redor do prédio procurando alguém, mas não encontrei ninguém. Liguei para o outro funcionário do turno da noite perguntando se ele havia ido à casa, o que ele negou. Quando o turno da manhã chegou, relatei o episódio. Eles me disseram que a maioria das pessoas só ouve os sons, mas a descrição da forma escura e a maneira como havia agir coincidiam muito bem com um ex-morador que morava lá apenas 1 ano antes de eu ser contratado. Ele havia falecido de câncer na casa e era muito querido pelos funcionários do turno da manhã, então muitos deles ainda conseguiam se lembrar dele. Fui assegurado de que ele era amigável e não fazia nada prejudicial. Depois desse turno da noite, nunca mais o vi, mas também nunca me senti sozinho. Trabalhava no turno da noite na loja local 24 horas, na rua próxima à minha casa. Já era uma noite longa e eu tinha cerca de 1 hora restante até o final do meu turno. Estava ocupado varrendo o chão quando ouvi o som do sino. Olhei para cima e avistei uma mulher de meia idade vestida com uma saia e blusa rasgadas. Ela parecia estar com pressa, praticamente correndo para o fundo da loja. Apesar de estranho, questionei-me se deveria oferecer ajuda a ela. Entretanto, optei por continuar observando-a e prossegui com a limpeza.
A mulher então se apressou para o balcão da frente, carregando uma garrafa d'água e um pacote de salgadinhos. Rapidamente, me aproximei do balcão e comecei a escanear os itens. Enquanto o fazia, a mulher começou a emitir sons estranhos, como grunhidos ou até pequenos gritos. Lancei-lhe um olhar a cada poucos segundos apenas para garantir que ela não estivesse prestes a fazer algo perigoso. Sabia que não era correto presumir o pior, mas não pude me conter. Finalmente, terminei de registrar as compras da mulher e ela jogou abruptamente cerca de $100 no balcão antes de sair correndo. Fiquei lá em choque, observando enquanto ela corria pela rua o mais rápido que podia. Peguei o dinheiro e comecei a segui-la, mas fui impedido por um homem vestido todo de preto entrando na loja. Não pude acreditar na minha sorte. Rapidamente, voltei para a loja, percebendo que havia caído em uma armadilha. A mulher e o homem estavam trabalhando juntos. Ela estava fingindo rasgar a saia e emitir aqueles sons estranhos de propósito. Ela deixou aquele dinheiro no balcão, me atraindo para segui-la enquanto o homem assaltava a loja. Tentei as portas, mas tudo estava trancado. Impotente, observei enquanto o homem pegava o máximo que podia. Imediatamente, chamei a polícia, mas quando eles chegaram e vasculharam a área, não havia sinal do homem. Até hoje, eu ainda não sei o que aconteceu com ele ou se o pegaram. Tudo o que sei é que nunca mais trabalharei no turno da noite novamente. Antes, eu adorava meu trabalho anterior. Trabalhava em um café dentro de um aeroporto, era divertido e conheci muitas pessoas diferentes. O cheiro de café recém-moído era como uma festa para mim. Mas tudo mudou em um turno noturno. Apesar do aeroporto estar lotado de passageiros, o incidente que vou compartilhar foi o único momento em que senti verdadeiro medo. Geralmente, sou uma pessoa calma, sempre encontrando maneiras de lidar com clientes difíceis sem reclamações. Enquanto estava ocupado com minhas tarefas, uma pessoa muito rude entrou no café. Não havia nada de errado com isso, certo? O problema era que só havia garotas jovens trabalhando, algumas das quais eram muito inexperientes em lidar com situações difíceis. Uma delas veio até mim e disse: "Você precisa vir aqui agora." Bem, o homem era muito alto e corpulento, pelo menos para os meus padrões. Ele estava gritando sobre os preços das bebidas. Meu primeiro pensamento foi: bem, é claro, o que ele esperava? Então, fiquei ali com um sorriso, tentando acalmar o cliente, explicando que éramos apenas funcionários sem controle sobre os preços. Até simpatizei com ele, reconhecendo que os preços eram realmente altos. A princípio, parecia que o fogo havia se apagado. O cavalheiro falou em um tom normal, perguntando educadamente como chegar ao banheiro. Gentilmente, apontei para ele e ele saiu. Depois de cerca de 5 minutos, o mesmo cavalheiro voltou com a mesma pergunta. Como percebi que poderia lidar com isso sozinho, ofereci-me para acompanhá-lo até lá. Ele agradeceu e, quando chegamos ao banheiro, eu abri a porta e disse alegremente: "Aqui estamos nós." Com um leve aceno, ele deu alguns passos, e de repente, murmurou algo que eu não conseguia entender. Ele olhou para mim e o que aconteceu em seguida me pegou completamente desprevenido. Ele agarrou minha cabeça e me puxou para o banheiro com ele. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, me vi pressionado contra a parede, encurralado com o cotovelo dele no meu pescoço. Tudo aconteceu tão rápido que lutei para entender a realidade da situação. O homem sacou uma faca e pressionou contra minha bochecha. Eu podia sentir o frio do metal perfurando minha pele centímetro por centímetro, o medo me deixando sem palavras. Isso estava realmente acontecendo? Eu realmente ia morrer por causa do preço alto do café? Inúmeros pensamentos passaram pela minha cabeça. Lembro-me de esperar que outra pessoa entrasse no banheiro, pensando como era improvável que já não houvesse alguém aqui, dado que era um aeroporto movimentado. Lembro-me do riso do homem,
da maneira como parecia apreciar me ter encurralado. O tempo parecia desacelerar e a dor intensificou-se como nada que eu já tivesse experimentado antes. Um surto de energia percorreu meu corpo, meu sangue pulsando a cada batida. Por um breve momento, fechei os olhos, então ouvi um gemido zangado e angustiado acompanhado do som de metal. Evidentemente, essa situação de vida ou morte despertou algo primal dentro de mim, uma luta pela sobrevivência. Quando recuperei a consciência, dirigi-me rapidamente para a porta sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que parecia que eu estava correndo uma maratona. Felizmente, nunca mais encontrei aquele homem desequilibrado depois de aparentemente tê-lo nocauteado no banheiro. Pelo resto do meu turno, fiquei em choque, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Na manhã seguinte, o gerente me informou que meus colegas do aeroporto me viram entrando voluntariamente no banheiro durante o turno da noite. Consideraram isso pouco profissional e decidiram me demitir. Embora me sinta triste com o resultado, também estou aliviado por não trabalhar mais lá. A moral dessa experiência é não cometer o mesmo erro que eu cometi. Apenas porque você é uma boa pessoa não significa que todos os outros serão como você. Durante meu primeiro ano de faculdade, desempenhei o papel de assistente de enfermagem no turno da noite em um hospital rural. A unidade em que eu trabalhava era dedicada ao cuidado cardíaco e frequentemente recebia pacientes excedentes da sala de emergência e de outras áreas do hospital. O ambiente de trabalho era agitado e intenso, lidando com pacientes gravemente doentes e, por vezes, enfrentando situações de óbito. O hospital estava seriamente subdimensionado em termos de pessoal, e muitas vezes me encontrava como o único assistente de enfermagem responsável por cuidar de 22 a 25 pacientes. Meu horário de trabalho era das 19 horas às 7 horas, e o incidente que vou relatar ocorreu por volta das 3 horas. Naquela época, parecia que a linha entre a nossa realidade e o mundo espiritual dentro do hospital se tornava tênue. A unidade estava totalmente ocupada quando comecei minha última ronda. Ao entrar no quarto de um dos pacientes para verificar seus sinais vitais, a paciente começou a me falar sobre a presença de um menino no banheiro. Embora inicialmente duvidasse, a paciente insistiu que um menino estava presente quando entrei no quarto. Mesmo após verificar o banheiro e não encontrar ninguém lá, ela continuou a afirmar a presença do menino. Após relatar o incidente à enfermeira responsável, continuei com minhas tarefas, pois ainda havia muitos pacientes a serem atendidos. Ao fazer minhas rondas, cheguei ao quarto de outra paciente, que começou a descrever a presença de um homem vestido de branco ao pé de sua cama. Embora eu a tranquilizasse de que não havia ninguém lá, ela continuou insistindo em sua presença. Essas experiências foram perturbadoras, pois as pacientes não demonstravam sinais de confusão mental. Uma delas até descreveu uma figura que correspondia à de uma pessoa que havia falecido no mesmo quarto semanas antes. No restante da noite, as pacientes continuaram a expressar seu desconforto e medo, pedindo para não serem levadas embora. Ao término do meu turno, ainda havia uma sensação de inquietação e intranquilidade, especialmente ao refletir sobre os eventos daquela noite no ambiente hospitalar. Trabalho em uma loja JC em Indiana há um tempo, e estou bastante certo de que, se perguntar a qualquer pessoa que já trabalhou no turno da noite em um supermercado, ela já viu ou experimentou algo estranho. Tenho minhas próprias experiências estranhas, mas uma noite em particular sempre me vem à mente. Eu estava no expediente das 4 às 9 por causa da recente pandemia de Covid-19. 10 minutos antes das 9, só eu e meu gerente, Sean, estávamos na loja. Sean sempre se sentia mais seguro comigo lá, pois sou um cara grande, com cerca de 250 libras e bem construído graças à minha vida como menino de fazenda. Fui fazer minhas rondas para contar quantas pessoas estavam na loja antes de fechar. Não contei ninguém, então, naquele momento, era apenas Sean e eu.
Fui trancar a porta do saguão e encontrei um homem mal cheiroso e sujo, com cabelos bagunçados. Ele disse meu nome e depois me disse que tinha um pedido especial para mim. Eu disse a ele que iria verificar nos fundos. O cara me seguiu até os fundos da loja, onde apenas os funcionários têm permissão para entrar, e começou a ficar bravo, perguntando onde estavam as coisas dele. Perguntei a ele a que coisas ele estava se referindo, e ele disse bebidas. Procurei por toda parte, mas não consegui encontrar essas bebidas, então entrei no interfone e disse, Shane, nos fundos, por favor. Alguns minutos depois, Shane entrou. Perguntei a ele se um pedido especial havia chegado e onde poderia estar. Ele encontrou, estava em um carrinho de reposição com 50 tipos diferentes de bebidas. Prosseguimos para frente e Shane me disse que, se o cara tentasse algo estúpido, eu deveria derrubá-lo enquanto ele chamava a polícia. Quando escaneamos os itens dele, ele deve ter gasto $500 em bebidas. Perguntei a ele para que era toda essa coisa. Ele disse que administra uma loja na cidade e que é tudo para suas máquinas de venda automática. Achei estranho porque ele também havia comprado cerveja, e vender cerveja em uma máquina de venda automática seria ilegal. Então ele perguntou se eu poderia ajudá-lo a carregar as coisas em seu carro. Saímos e lá estava uma grande caminhonete F-350 preta, esperando. O cara pulou para dentro e comecei a carregar as bebidas na caçamba da caminhonete. Então outros dois homens saíram da caminhonete, um com uma pistola e o outro segurando algo que não pude ver claramente. Durante tudo isso, eles me fizeram perguntas estranhas, como minha idade, se eu era casado ou tinha uma namorada. Terminei de carregar e foi quando notei um dos caras, o que estava com uma pistola, voltando para a caminhonete, seguido pelo outro cara com uma espingarda de 2 canos. Entrei e contei ao Shane. Ele chamou a polícia e explicou o que aconteceu. Bati o ponto e minha namorada chegou com o meu caminhão. No caminho para casa, no escuro, notei uma caminhonete seguindo a gente no retrovisor, com os faróis apagados. Pisei no acelerador, mas o cara continuou colado na minha traseira, então acelerei ao máximo que nosso caminhão podia ir. De repente, vi luzes vermelhas e azuis atrás de nós e encostei. O policial se aproximou e perguntou se havia alguma razão para estarmos acelerando. Enquanto ele perguntava, vi a caminhonete com aqueles 3 caras da loja passar por nós. Contei ao policial, e ele correu de volta para o carro para ir atrás daquela caminhonete. Nós simplesmente fomos para casa. Para todos os trabalhadores do turno da noite por aí, tenham cuidado. Você nunca sabe quem pode estar louco ou não. Resido no noroeste da Flórida e trabalho no aeroporto. Estou lá há 20 anos, principalmente trabalhando no turno da madrugada como caixa de pedágio na cabine. Durante a noite, utilizo um computador de mão para inserir letras e números das placas de licença para casos de tickets perdidos. Às vezes, meu gerente me designa para fazer inventário no estacionamento, e sempre sinto um desconforto em relação ao quarto andar. Certa noite, enquanto estava inserindo informações no meu computador de mão, levantei os olhos e notei uma mulher parada próxima à borda do estacionamento. Ela trajava uma blusa azul bebê de mangas curtas e shorts brancos. Percebi que ela não se movia, não olhava para trás, e seu cabelo preto na altura dos ombros contornava seu rosto. Perguntei-me por que ela usava shorts quando a temperatura estava em torno de 42 graus lá fora. No entanto, ignorei isso e continuei inserindo mais placas de licença. Alguns segundos depois, quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Não ouvi nenhum passo, e a porta de correr que levava ao saguão pelo elevador não emitiu seu ruído usual de rangido. Imediatamente relatei aos meus gerentes e colegas o que havia visto, mas eles me olharam como se eu estivesse louco. Desde então, sempre que vou ao quarto andar, certifico-me de verificar meus arredores com mais atenção.
Há 8 anos, essa experiência ocorreu comigo, quando eu trabalhava nas pequenas cidades rurais de Arkansas. Eu estava no turno da noite em uma fábrica local, o que significava que dormia durante o dia até a noite. Em certo dia, enquanto eu dormia, tive um sonho no qual me envolvi em um acidente de carro com 2 veículos. Felizmente, ninguém se machucou, embora a passageira do outro carro reclamasse de dores no pescoço causadas pelo acidente. No sonho, cheguei até mesmo a abrir minha carteira e dar alguns dólares ao motorista e à passageira antes de eles partirem. Ao acordar naquela noite, algo dentro de mim me disse para ligar e fingir estar doente, permanecendo em casa. No entanto, por ser jovem e tolo, com 19 anos, ignorei meu instinto e fui trabalhar como sempre. No caminho de volta para casa, acabei me envolvendo em um acidente com um carro que se recusava a me deixar passar, e quase tudo o que vi no sonho se tornou realidade, desde o começo até a mulher reclamando do pescoço. No entanto, a parte em que havia uma carteira cheia de centenas de dólares nunca aconteceu. A maioria das pessoas para quem contei essa história simplesmente ignorou ou desprezou meus sonhos, assim como eu fiz, até que conheci minha atual esposa, e os sonhos voltaram com força total. Enquanto estava na casa dos meus sogros, meu veículo quebrou. Fui trazido para casa, fui para a cama cedo naquela manhã, e foi quando ocorreu o segundo sonho. Desta vez, era algo trivial, sonhei que voltava para o meu veículo, e ele ligava na primeira tentativa, apesar dos danos óbvios que havia sofrido na noite anterior. Na noite seguinte, antes de ir para o trabalho, decidi testar minha teoria para ver se o sonho era apenas um sonho ou algo mais. No caminho para o trabalho com minha cunhada, parei no meu veículo, saí, e, com certeza, o veículo ligou. Ele lutou um pouco, mas ligou mesmo assim. Estava em lágrimas quando retornei para minha cunhada esperando. O terceiro sonho me perturbou profundamente e vi a mim mesmo visitando alguém próximo a mim enquanto estava preso. Não um dia depois, juro por Deus, um membro da família com quem eu era próximo foi preso, condenado a 1 ano e meio. Outro sonho serviu como um aviso sobre minha irmã. Vi claramente alguém falando comigo e outro nos avisando para ficarmos longe. Todo o encontro no sonho parecia extremamente perigoso e tenso. Alguns dias depois, minha mãe me ligou para conversar. Ela mencionou uma viagem que estava por vir. Imediatamente, não consegui parar de lembrar desse sonho. Contei a ela sobre isso, pedindo-lhe que avisasse minha irmã sobre o possível perigo. Felizmente, minha irmã seguiu meu conselho e não saiu para fazer off-road com meu padrasto. Os eventos se desenrolaram exatamente como eu os vi no sonho. Ultimamente, os sonhos diminuíram e quase pararam completamente, mas ainda temo que, ao dormir hoje à noite, tenha outro sonho. Estou aterrorizado porque não sei se este próximo sonho será aquele que me avisa sobre o desaparecimento de alguém querido para o meu coração.